Olá, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos continuar a palavra do Senhor hoje, nessa terça-feira, dia 16/2/2021. Estamos olhando para os instrumentos de avivamento da igreja. Como falamos na terça-feira passada, nós vivemos sob influências diversas. A igreja, todo mundo vive sobre resultados de influências, e nesses dias atuais nossa consequência maior de influência que nós temos sofrido é a pandemia, que alastrou e está ainda trazendo muitas preocupações e muitos problemas para todos. E a igreja não fica fora disso. A igreja também sofre as consequências e as influências disso. E uma das visíveis consequências da pandemia é o esfriamento. Como a igreja tem o seu instrumento de adoração a Deus, que é o congregar, é o estar juntos, e já estamos há um ano com muita dificuldade para fazer isso. Os que têm condição de se reunir, se reúnem, porém com muitas limitações. Não é uma coisa ampla, cordial, como estávamos antes dessa situação. E isso deixa marcas, porque como ser social que somos, nos fortalecemos uns aos outros quando estamos reunidos, quando estamos nos comunicando, compartilhando nossas ideias, edificando uns aos outros, com nossa voz, com nosso louvor, com nossa leitura, com nossa pregação. Então, quando isso nos é tirado abruptamente, como é o caso, nós sofremos muito. E o resultado é o esfriamento. Então passou pelo meu coração, nesses últimos dias, como os irmãos têm acompanhado, fortalecer, retomar, despertar aqueles que querem para uma aproximação do Senhor, mesmo com as limitações que estamos, para fortalecimento da nossa espiritualidade coletiva, para que a igreja não sofra mornidão, mas a igreja possa desfrutar do avivamento necessário para cada época da nossa vida. Então, nesses dias nós temos visto alguns instrumentos de avivamento para a igreja. Já vimos que a meditação na palavra de Deus é um desses instrumentos. Não sei se os irmãos estão lembrados que quando falamos diretamente nesse assunto, há umas 2 ou 3 terça-feiras atrás, nós lembramos o que aconteceu nos dias de Neemias, o que aconteceu nos dias de Esdras, nos dias quando acharam o livro que estava perdido,
E uma vez encontrado o livro, quando o povo se reuniu para a leitura do livro, houve um grande avivamento, um reavivamento, uma retomada do que eles tinham abandonado. Simplesmente pela leitura, acompanhada da explicação para que se entendesse o que se lia. Então, isso aconteceu nos dias de Josias também. E isso nos traz entusiasmo, porque estamos certos de que quando temos qualquer necessidade de um avivamento espiritual, os instrumentos estão bem perto de nós e a palavra, a meditação na palavra é um deles. Depois nós vimos que a oração, a retomada, a prática da oração com um coração contrito é também um instrumento de avivamento. Principalmente a oração coletiva, a oração em que a igreja se reúne para orar. Temos muita necessidade de retomar e reforçar essa prática. É uma prática bíblica, uma prática histórica da igreja e que traz muito resultado. Depois vimos também que confissão de pecados é um instrumento de avivamento, que quando nos avivamos, ficamos com a nossa consciência sensível e os erros que é comum de todo mundo, pois o próprio Salomão disse que não há homem que não peque, mas quando isso ocorresse, nas palavras de Salomão, o povo oraria e confessaria o seu pecado. E isso é um fato histórico do Velho Testamento. Vimos também que o jejum é um instrumento de avivamento para a igreja. Eu quero hoje falar mais um pouco sobre o jejum. Já demos algumas pinceladas, mas eu gostaria de abordar mais o assunto à luz da Bíblia, caminhar com vocês mais um pouco nisso, porque é uma prática que, muito embora não esteja tão frequente no nosso meio, mas é bíblico, é um instrumento bíblico e traz muito resultado para o avivamento pessoal, para o avivamento coletivo, porque o esfriamento vem justamente uma decorrência do nosso conformismo com a situação. E quando jejuamos, nós estamos nos mostrando preocupados com a situação que precisa mudar, precisa melhorar, e abrimos mão do que é mais essencial para a vida humana, que é a alimentação. Então se chega à conclusão que em jejuar podemos retomar práticas espirituais que nos fortaleçam mais e mais como igreja viva. Então vamos continuar olhando para o Novo Testamento para
descobrir como a igreja jejuava sistematicamente naqueles dias, a prática sistemática do jejum da igreja. Eu vou ler alguns textos aqui, vocês podem acompanhar. Em Atos dos Apóstolos, que é o livro de registro histórico, diga-se de passagem, o livro mais antigo da história da igreja, primeiro livro escrito sobre a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos encontrar muitas passagens em que a igreja dedicou-se ao jejum para desenvolver seu ministério, desenvolver sua prática normal, e trouxe muito resultado. Na ordenação de obreiros para a continuidade da obra. Em Atos dos Apóstolos vamos encontrar justamente um texto que é explícito quanto à renovação do quadro ministerial, que é Deus que chama, é Deus que dá dons, mas a palavra nos mostra também preocupação com os líderes da época em manter esse quadro vivo, renovado. Vamos dar uma passadinha aqui, em Atos 13. Olha o que diz aqui o texto das Sagradas Escrituras. Atos 13, capítulo 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Isso é um fato histórico, um fato real, nas páginas da história da igreja. E prover a Deus, irmãos, que nós nunca nos esquecêssemos disso, porque é uma realidade. A necessidade de renovação dos quadros, a necessidade de renovação dos que fazem as coisas acontecerem na igreja. E para que isso não perca a qualidade, é preciso que os obreiros que vão suceder os que estão se afastando por motivos diversos, sejam obreiros escolhidos por Deus, através do Espírito Santo, para dar continuidade à obra. Agora me acompanhe no raciocínio. Como vamos conseguir descobrir quem é que Deus está escolhendo para dar continuidade ao trabalho iniciado por outros? Como isso vai acontecer se a igreja não estiver acesa na prática da oração e do jejum? Foi isso que aconteceu aqui no capítulo 13 de Atos. A obra tinha que ter continuidade, principalmente o trabalho missionário. E aqui a igreja estava servindo ao Senhor e jejuando. Estava em trabalho de oração e jejum,
Era uma prática normal da igreja. Essa igreja aqui estava vivendo a história da expansão do cristianismo nos meios não judeus. Essa igreja estava em Antioquia. E esse grupo jejuava e orava. E quando eles estavam em jejum e oração, o Espírito falou para eles: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. Percebe-se que o jejum tem uma qualidade importante: afinar os ouvidos da igreja para a voz do Senhor. Tirar qualquer possibilidade de dúvida ou de possível sentimento de abandono quando os líderes mais experientes nos deixam por chamada para a glória. Se não tivermos uma renovação de obreiros, sofreremos solução de continuidade. Mas quando estamos afinados, o Espírito de Deus está ligado ainda hoje, e o Senhor vai indicando e substituindo a igreja, e o povo continua vivo do mesmo jeito. Para isso é preciso que esses instrumentos de avivamento, como oração e jejum, estejam sendo uma realidade na igreja. Eu creio que vamos estudar alguns tópicos aqui sobre o jejum, na verdade, para tirar alguns equívocos. Mas hoje eu estou querendo focar especialmente essa questão de que no jejum, na oração, nos colocamos de espírito aberto para o Senhor nos usar para a continuidade da obra dele. A existência de uma igreja vai além da sua permanência no lugar onde ela está por muitos anos. Vai além de pessoas que nascem, crescem nesta igreja e se casam, suscitam família, vai crescendo. Uma igreja precisa de algo mais do que isso. Precisa de tudo isso: crescimento, união familiar, continuidade da família na igreja, mas, contudo, sem perder a essência da igreja, que é o avivamento, que é uma igreja que não perde o foco, uma igreja que, com o passar dos anos, sofre a modernização natural de todo o organismo humano, mas não perde as características que são próprias de uma igreja viva. E isso aconteceu lá na igreja onde o Espírito Santo falou e o povo estava ligado. E eles realmente, jejuando e orando, escolheram a Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor os tinha chamado. Colocaram suas mãos sobre eles, orando e jejuando, e os despediram para fazer a obra. Isso foi o início do trabalho de expansão organizado, trabalho de expansão estruturada da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Outro fato que vamos encontrar aqui no livro de Atos é o fortalecimento da fé das igrejas recentemente abertas. Abrir simplesmente igrejas não é uma obra estruturada. É preciso mantê-las. É preciso dar a estas igrejas uma possibilidade de se fortalecerem na fé. E isso acontece através de manifestações continuadas do Espírito de Deus. E no capítulo 14 de Atos, exatamente nos versículos 21 e 22, nós encontramos aqui uma permanente visita dos apóstolos às igrejas que iam sendo abertas. 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Só uma estrutura de renovação continuada dá à igreja condição de se manter diante de lutas, de aflições, sem perder o foco que é entrar no reino dos céus. E isso acontecia porque a igreja estava em jejum e oração. A igreja dava continuidade à obra do Senhor. E meus irmãos, essa é o verdadeiro avivamento. O avivamento que nos fortalece, nos impulsiona e nos manda e nos atira para a continuidade da obra. Eu creio que um avivamento dentro das quatro paredes, que começasse dentro das quatro paredes e continuasse dentro das quatro paredes e dali não saísse, é um avivamento nulo. Não é esse o avivamento que a palavra de Deus nos mostra. É um avivamento essencial, é aquele que a gente se fortalece por um tempo, por um período, e depois vai para a obra, vai dar expansão, vai fazer o trabalho avançar, crescer. E isso é através de novos obreiros, através de uma igreja que está viva. Importantíssimo isso. Avivamento pelo jejum. Encontramos também no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que Jesus enfatizou o jejum congregacional. Ele deu ênfase ao jejum congregacional, ao jejum praticado pela igreja. Vamos ler esse texto aqui? Olha só. Mateus 6:16 até o 18. E quando jejuardes,
Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa é a linha estabelecida por Jesus, tanto para a oração como para o jejum. Algo de ligação intrínseca, ligação direta com o Pai. Algo que deve ser mostrado mais pelos frutos do que pela divulgação. Temos que divulgar, temos que fazer convocação, temos que marcar jejuns coletivos, porque não tem como fazer um jejum congregacional nos termos que Jesus está falando aqui, usando o pronome na terceira pessoa do plural. Não tem como fazer um jejum assim se não divulgar, se não convidar, se não publicar. É natural. Porém, é preciso ter cuidado para não fazer do jejum a tábua de salvação da nossa vida. Somos fortes porque jejuamos muito. Somos fortes porque oramos muito. As coisas acontecem porque a gente ora, porque a gente jejua. É preciso que se saiba que tudo isso é uma ferramenta bíblica, porém a virtude de tudo isso vem do Pai, vem do Senhor. É por Ele. E por isso devemos ter muito cuidado para, ao jejuar, não colher louros de divulgações, de projeções. Foi esse o cuidado de Jesus aqui. Ele deixou 2 vezes aqui nesse pequeno texto: faça assim, assim, para não pareceres aos homens que você está jejuando. É uma arma secreta, uma arma de uso diretamente para alcançar a vitória. Jejum congregacional é mais edificante para a igreja, porque fortalece a união entre os irmãos. Uma igreja que ora junta, uma igreja que ora de forma coletiva, uma igreja que jejua de forma congregacional por um motivo, por alguma coisa programada pela liderança, está dentro do contexto bíblico. Porém, o que não podemos esquecer é que, uma vez alcançado o êxito do nosso trabalho, a glória é do Senhor, alcançamos a vitória porque usamos os instrumentos deixados
por Deus para isso. É muito interessante que a igreja se desperte para a prática do jejum, para a prática da oração, com jejum. Isso vai trazer para a igreja força. E nos dias, como já disse, que estamos vivendo, não tem maior necessidade do que essa, de que tenhamos nossas forças renovadas. Somos uma igreja de caráter pentecostal. Isso quer dizer, uma igreja que dá vazão à operação do Espírito, que o Espírito Santo tem vazão de manifestação. E isso é importante. Isso é muito importante. Que a igreja se renove cada dia por essas práticas, que a igreja passe esta mensagem para os novos obreiros e que os membros sejam despertados para concorrerem juntos para alcançar o êxito, para que possamos estar preparados para fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração. E que, sobretudo, o jejum nos faça uma igreja unida, uma igreja forte. Porque uma igreja forte é como uma árvore frondosa. Atrai pássaros para a sua sombra, para seus galhos, para seus frutos. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, unida para atrair pecadores necessitados, para serem transformados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Irmãos, esse é o verdadeiro crescimento que a igreja precisa. As outras qualidades ou as outras manifestações de crescimento, como templos, confortos, mídia, som bom, isso tudo, irmãos, tem o seu valor, mas não é de essencial existência. O importante é que a igreja se torne um lugar de união, um lugar de paz e um lugar de acolhimento pelo interesse único de ver pessoas libertas, de ver pessoas transformadas. Igreja viva, igreja que pode ser tida como uma igreja avivada. É a igreja que cresce, mas cresce não somente no número, cresce não somente no aspecto de conforto, mas cresce sobretudo na transmissão do verdadeiro evangelho que modula a vida de pecadores. Que Deus nos dê esse avivamento. Que Deus nos dê esse avivamento para produzir vida naqueles que nos ouvem. Não adianta nada gastarmos tempo, nos desgastarmos, fazer sacrifício, se os resultados não aparecerem. Fica
confuso, porque o que é vivo, o que está vivo se multiplica. O que está vivo alcança outros. Esse é o nosso trabalho. Deus abençoe. Que nossos jovens cresçam na nossa igreja, mas cresçam vivos. Sejam tecnicamente preparados, porque o momento é esse. A exigência do momento é essa. Vivemos num mundo de competições, num mundo de concorrência, num mundo de que quem sobrevive não são os bons, são os melhores. Então isso nos leva a um preparo. Mas cuidado, é preciso ir além da tecnologia. É preciso ir além do preparo profissional. É preciso ter um espírito afinado para ouvir o Senhor falar. É preciso ter uma vida avivada a ponto de não desprezar os instrumentos que nos fazem ficar, que nos faz ficar vivo, que é a oração, meditação na palavra, jejum e confissão de pecados e congregar. Deus abençoe. Permaneçam firmes na fé. Não perca o foco. Deixe a graça do Senhor fluir na sua vida de acordo com a faixa do seu momento. Mas, sobretudo, deixe o Espírito de Deus te dar graça e te usar como Ele quiser. Deus abençoe a nossa igreja aqui, que seja cada dia mais despertada, avivada, para multiplicar-se através da conquista de outros lugares e de outras vidas. Fiquem em paz, meus irmãos. Brevemente, com a bênção do Senhor, vamos vencer essa pandemia e vamos estar juntos. Ainda é tempo de cuidado. Ainda é tempo de precauções. Ainda é tempo de estarmos juntos, porém não aglomerados. Que Deus abençoe a igreja. Amém.